Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunhar é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imaginem que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Testemunhamos em tempo real um genocídio. Vemos continuamente a imprensa internacional nos mostrando crianças morrendo, gente morrendo em ataques e bombardeios, morrendo de fome, morrendo por falta de medicamentos, por falta de tudo. Containers cheios de comida inacessíveis a pessoas famintas convivem lado a lado. Não falta comida propriamente, mas a fome virou método, virou arma.
Como uma perversidade dessa se torna possível numa sociedade? Falta de água potável, falta de saneamento básico, falta a liberdade de ir e vir, falta o respeito e a dignidade, falta de humanidade. Qual a nossa responsabilidade nisso tudo? Vamos assistir ao genocídio em Gaza em silêncio? O que podemos fazer? O Museu das Memórias Impossíveis acredita no poder do testemunho, no poder da palavra. E hoje estamos aqui com Letícia Furlan, psicóloga, gerente de atividades de saúde mental do Médicos Sem Fronteiras, que esteve em Gaza e vai nos contar das pessoas que encontrou e escutou, o que viu, sentiu, viveu. Estamos também com Benjamin Serroussi, integrante do Judias e Judeus pela Democracia. Benjamin vai nos contar como é ser um judeu e assistir a esse genocídio em curso. Apostando no poder da palavra, abrimos esse espaço de escuta do horror no intuito de que possamos criar e sonhar outros mundos possíveis. Por essa razão, nenhuma forma de violência será tolerada nesse espaço. Esse é um momento de escuta e de acolhimento. Um testemunho não é uma fala qualquer, é um recorte de experiência singular. Vamos escutar. Letícia Furlan Rodrigues é psicóloga, graduada e pós-graduada pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em redes de atenção psicossocial e atualmente pós-graduanda em psicologia e imigração pela PUC. Possui mais de 8 anos de experiência em saúde mental, com ênfase na saúde pública, atuando em contextos de crise, desastres, guerra, migração e junto a populações vulneráveis. Além de já ter integrado a rede de atenção psicossocial do SUS, em Santos e São Paulo, tem atuado em projetos humanitários com a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras em diversos países. Eu vou passar a palavra agora para a Letícia e depois eu apresento o Benjamin. Letícia, a palavra é tua. Bom dia, primeiro a todas as pessoas presentes, espero que estejam todos bem. Eu quero agradecer à equipe do museu por ter organizado um evento tão importante como esse. Acho que é muito necessário falar sobre a Palestina e o que tem acontecido por lá. Muito obrigada também a todas as pessoas envolvidas nessa organização, a todos que estão aqui, e também agradeço muito por esse convite e por esse espaço de fala. Bom, hoje eu vou tentar contar aqui um pouco sobre a minha experiência em Gaza. Acho que é uma tarefa bem difícil, né? Complexa. Eu ainda acho que me faltam palavras para falar sobre o que foi aquilo e o que tem sido, na verdade, né? Mas eu também acredito que seja um dever, enquanto ser humano, dar o meu testemunho sobre isso. Eu vou, às vezes, olhar aqui para minhas anotações para eu tentar me nortear um pouco na minha fala. Mas para começar, acho que vale a pena dar uma contextualizada, né, para vocês entenderem o que eu estava fazendo em Gaza. Eu trabalho, então, como foi dito, né, com a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras há 5 anos e tenho atuado como gerente de atividades de saúde mental e missões humanitárias em alguns países do mundo. Eu sempre tive um interesse especial, assim, pela Palestina, sempre quis ir até lá, mas eu nunca imaginei que seria num contexto como o que aconteceu, né? MSF está presente lá desde os anos 80. E eu estive em Gaza, na verdade, no ano passado, em setembro e outubro, na época que esse genocídio completou 1 ano. Bom, naquele tempo, a gente não tinha acesso à cidade de Gaza, nem ao norte, né, da faixa de Gaza, ainda era tudo completamente cercado pelas forças israelenses e o contato era muito difícil. Então, eu estava naquele momento apoiando as atividades de saúde mental no Hospital Nasser, que era um hospital onde o MSF era responsável pela área de trauma e queimadura, para todas as faixas etárias. E a nossa equipe, então, era multiprofissional e a saúde mental entrava como ali um componente transversal em todas as áreas de cuidado no hospital. E assim, apesar de eu já ter atuado em contexto de guerra, em contextos de muita vulnerabilidade, eu acho que aquilo que eu vivi em Gaza é diferente de tudo que eu vivenciei no mundo de trabalho humanitário.
Naquela época, não sei como está agora, mas a gente entrava em Gaza por meio de um comboio da ONU, por Rafa, e eu me lembro até hoje a sensação que eu tive quando eu entrei, quando eu estava entrando naquele território, né? Parecia que eu estava andando em um cemitério de prédios, muitos escombros e ninguém além dos carros naquele território de entrada. Que enquanto eu estava lá e logo após o meu retorno para o Brasil, na verdade ainda hoje as pessoas me perguntavam muito o que mais me chocava. E assim, eu não consigo responder essa pergunta de uma forma bem pontual, porque eu acho que tudo me chocava. A cada olhar que eu tinha, a cada trajeto, a cada conversa, tinha algo que para mim era da ordem do inaceitável. Aquilo tudo para mim era como se eu tivesse me dizendo que a gente havia falhado enquanto humanidade, né? Aquele contexto para mim trazia essa mensagem. E da janela do nosso alojamento, o lugar que a gente dormia e às vezes trabalhava, da janela do carro, enquanto a gente saía desse lugar para ir para o hospital, enquanto a gente fazia esse percurso, o que eu via era um caos instaurado. Muitas pessoas nas ruas, as crianças em filas para pegar água potável, muitos escombros, pilhas de carros destruídos, tendas, muitas tendas, assim, algo que a gente não conseguia ver o fim. E todas feitas com material que as pessoas encontravam ali disponível. Então, eram plásticos finos, cobertores, pedaços de telhas, que não protegiam aquelas pessoas nem do sol e nem da chuva, nem do calor e nem do frio. Era um ambiente em que tudo faltava. Faltava água potável, faltava moradia, faltava escola, faltava comida, faltava saneamento básico, segurança, respeito, dignidade, faltava a garantia dos direitos básicos humanos, faltava para mim a humanidade, né? Eram vidas que acabaram se tornando corpos sobreviventes. Acho que talvez valha a pena agora mostrar algumas fotos, né, para tentar trazer um pouco para o concreto, assim, do que a gente vivenciava e via todos os dias lá. Então, assim, todos os lugares que a gente andava eram escombros desse tipo, não tinha mais quase nenhum prédio em pé e os que tinham não eram completamente preservados. Acho que pode ir passando. Essas eram as tendas que ficavam em frente ao nosso alojamento. É uma foto da janela. E aí a gente vê, né, da foto passada para essa a progressão, assim, que em questão de dias o número de tendas aumentavam e aí já não se via mais espaços, assim, onde as pessoas pudessem colocar mais uma tenda ali no meio. Acho que essa foto é bacana falar que, assim, quando a gente fala de Gaza, né, também a gente fala bastante sobre as questões das feridas de guerra, por conta de um bombardeio ou de uma explosão, enfim. Mas acho que vale citar também que naquele contexto
devido à condição de vida que as pessoas tinham, outras coisas iam surgindo, né? Nesse caso, eram doença de pele, desnutrição, doenças por falta de saneamento básico e agravamentos que podiam levar as pessoas até a morte. E essas são algumas atividades com as crianças. Bom, então aquelas fotos eram cenário de coisas que eu via do trajeto do lugar que a gente ficava até o hospital. Então, assim, eram ruas e ruas de destruição. Mas, bem, lá estávamos nós, né? Dia a dia, tentando encontrar possibilidades de respiro, de criação, de abertura de cuidado e acolhimento. E era sempre um cenário assim de muito barulho, choro, bomba, tiro, muitos drones que voavam 24 horas por dia. Então era um ambiente completamente controlado, assim, era uma sensação de inferno cercado o tempo todo e por todos os lugares, assim. Então era um lugar cercado pelas forças israelenses por terra, céu, por conta dos drones, e pelo mar, né? Pelos navios. Então as pessoas não tinham para onde fugir, né? Não tem para onde ir, não tem onde se abrigar. Era literalmente para mim uma prisão a céu aberto. Tinha dias, inclusive, que eu parava de contar o número de bombardeios que eu escutava. Foi um contexto muito intenso. Acho que teve assim um turbilhão de sentimentos, de questionamentos. Mas as pessoas estavam lá, né? Aquelas pessoas que de alguma forma ainda encontravam forças e um sentido para sobreviver. Sempre mais um dia, na lógica de um dia de cada vez. Muitas pessoas, elas já tinham mudado de tendas mais de 10 vezes, de acordo com as ordens de evacuação, que sempre aconteciam em um curto período de tempo. E algumas pessoas, inclusive, depois de mudar tantas vezes, tinham desistido de mudar quando recebiam alguma ordem, porque elas falavam: para onde que eu vou? Não tem nenhum lugar seguro em Gaza. E é sempre um trabalho muito grande, né, de tentar agenciar a família, os poucos pertences que tem, quando tem, e procurar um outro lugar. Que lugar? Para onde que elas vão, né? Então era um contexto assim de muita perda, perda da casa, perda do trabalho, da escola, da rotina que se tinha antes, da história de vida, dos seus familiares, perda de entes queridos, de amigos, perdas de inclusive de partes do corpo, né? Como é que a gente lida com isso, assim, como é que as pessoas lidavam com isso também, né? Eu me lembro que em um dos grupos que a gente fazia, esse especialmente para pessoas que tinham passado por alguma amputação, teve um menino de 12 anos que durante a conversa estava muito participativo. Era um grupo que tinha, naquele dia, era uma mistura de adultos, adolescentes e crianças que estavam compartilhando suas histórias de vida, como é que eles estavam fazendo para lidar com aquele novo momento da vida. E aí esse menino de 12 anos falou assim, sabe? Quando eu perdi a minha perna, eu fiquei muito triste, muito desanimado, não tinha vontade de fazer as coisas, não sabia como ia ser, né, dali para frente. Eu saí do hospital e eu ficava só na minha tenda, não queria fazer nada, não queria ver as pessoas. E aí um dia, um dos dias que eu precisei voltar aqui para o hospital, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito bem. Porque aí eu percebi naquele dia, no caminho e aqui no hospital mesmo, que agora a maioria das pessoas aqui em Gaza era igual a mim. Quase todas as pessoas tinham perdido uma perna ou um braço. Então, tá tudo bem. E aquela foi a minha primeira semana no hospital. Aquela fala, assim, me marcou muito. Acho que me deu um chacoalhão, assim, sabe? Do que
as pessoas estavam realmente vivendo, como elas estavam se reorganizando, inclusive psiquicamente, né? Então eram muitas histórias intensas, muita dor. Acho que era sim um ciclo de sofrimento interminável, um estado constante de alerta, muitas feridas complexas. E não é apenas uma ferida, né? Não é apenas uma amputação, uma queimadura. Acho que é preciso falar também que isso tem os impactos, né? Os impactos físicos, emocionais, psicológicos e todo o cuidado e adaptação que isso requer, né? E naquele momento as pessoas estavam, acho que, em um modo de sobrevivência, assim, não era possível ainda elaborar aquelas perdas, tentar reconstruir a vida, recuperar a dignidade, a condição humana. Muitas pessoas, inclusive, me falavam: eu não sei o que é pior, se é viver essa guerra até eu morrer, ou se é viver o fim dessa situação e lidar com a realidade. Porque aí a realidade vai cair na nossa cabeça e, sinceramente, eu não sei se eu vou dar conta de elaborar tudo isso que aconteceu com a gente. Enfim, são muitas histórias assim que eu poderia contar aqui. Acho que um dia em Gaza renderia meses de conversa, né? Eu, eu me recordo também de uma família que me marcou bastante. Foi uma família que eu acompanhava, ficou semanas no hospital, acho que quase todo o meu tempo de trabalho em Gaza. E era também uma família que falava um pouco inglês, então acho que facilitava mais a conversa, né? Eu sempre trabalho com tradutor, mas acho que conseguir conversar diretamente com a pessoa também nos leva para um outro nível, né, de acesso e de cuidado. E aí no penúltimo dia que essa criança estava no hospital, a mãe quis me contar como é que eles chegaram no hospital, né? O motivo que eles estavam ali era um motivo aparente, a criança tinha perdido uma das pernas, mas ela nunca tinha me contado realmente o que aconteceu, e ela, nesse dia, então, começou a conversa. E aí ela me disse assim, naquele dia, eu, meu marido e os meus filhos estávamos caminhando, né, para o lugar onde a gente morava. O meu filho e o meu marido estavam mais à frente, um pouco distantes de mim, e a rua foi atingida por uma bomba. O meu marido e o filho, esse garoto que estava internado, né? Eles foram então atingidos. É, E aí ela fala, eu não sabia muito bem o que fazer, eu demorei um pouco para entender, né? Quando a poeira baixou e eu consegui encontrá-los, os dois estavam um pouco distantes um do outro, não era, eu não conseguia ficar com os dois ao mesmo tempo. E eu não sabia quem que eu ia socorrer. Imagina, né, como estava meu coração, ela me contava. E aí eu entrei em desespero, mas o meu filho era uma criança. Então eu fui até ele, né, gritando para o meu marido, falando para ele que também eu ia buscar ajuda para ele, que eu estava socorrendo o nosso filho. E aí, naquele momento, ela fala que por um milagre estava passando um caminhão. E aí ela parou esse caminhão, pediu ajuda para que levasse ela para um hospital. E aí ela me falou, o caminhão parou. E quando eu peguei o meu filho no colo, eu percebi que a perna dele ficou no chão. E eu não sabia se eu subia no caminhão com o meu filho, só, se eu pegava a perna. E aí eu resolvi que eu levaria o meu filho e a perna. É, Peguei a perna do meu filho e a gente foi trazido aqui para o hospital. E no caminho, ela tinha acabado de entrar no caminhão, ela viu uma carroça. As pessoas se locomovem muito lá por meio de carroça, né? E aí ela pediu para que essas pessoas socorressem o marido, né? E aí ela falou que depois de alguns dias ela descobriu que o marido dela também foi levado para o mesmo hospital, mas para uma ala diferente, e que ele tinha chegado morto no hospital. E ela conta, né, de que demorou muito para ela parar de se culpar, porque ela não conseguiu salvar o marido também.
mas que naquele momento ela conseguia ser grata por ter pelo menos salvado a vida do filho e chegado a tempo dele conseguir sobreviver, mesmo que sem uma perna. Então, assim, acho que era uma barbárie, assim, sabe? A cada minuto dentro daquele hospital eram muitas histórias, né? Que estavam ali presentes e todas de muito sofrimento. Mas acho que é importante falar também que no meio de toda aquela crueldade, de toda aquela barbárie, também existia muita potência, muito cuidado, muito afeto. Foi um trabalho que me marcou muito. Tinha uma rede de apoio comunitária, e eu fui também transbordada de bons sentimentos, né, na minha relação diária e intensa com aquelas pessoas. Inclusive, eu acho que eu fui extremamente bem cuidada, assim, tinha uma preocupação muito grande das pessoas lá, em como eu estava, como é que eu estava me sentindo. Aliás, eu quero deixar aqui registrada a minha admiração e respeito por todas aquelas pessoas, aqueles profissionais de saúde que faziam parte da nossa equipe, que saíam todos os dias das suas tendas para trabalhar no hospital, sempre com muita entrega, com muito profissionalismo, sempre fazendo o melhor, mesmo sabendo que podiam encerrar um dia de trabalho e não encontrar mais os familiares esperando nas suas tendas. Não podiam encontrar mais as pessoas vivas, mesmo sabendo, inclusive, que eles podiam não chegar ao fim daquele dia vivo. E aí, todos os dias, acho que na faixa de Gaza tinha muito sofrimento, mas tinha também muito amor. E eu vou compartilhar aqui algo que me marcou muito, que foi o dia do meu aniversário. Eu passei meu aniversário ano passado em Gaza. No ano passado, então, a gente estava em uma conversa, né, com a equipe de saúde mental. A gente tinha muitos momentos, assim, de conversa que não conversas técnicas. E aí perguntaram o dia do meu aniversário. E quando eu disse a data, 6 de outubro, foi interessante, assim, teve um minuto de silêncio. E aí, logo em seguida, começaram a dizer que se eles estivessem em dias normais, eu teria uma grande celebração. E eu tenho certeza que realmente eu teria, assim, né? Isso é muito da cultura deles, essa questão de estar sempre celebrando, de estar junto com as pessoas. Mas eles falavam que, como eu podia ver, a situação não permitia que muitas possibilidades acontecessem, né? De organizar alguma coisa, de festejar como eles queriam. Mas que seria muito interessante e muito bom celebrar, até porque se eu tivesse nascido no dia seguinte, seria quase que eu tivesse nascido no dia errado, um dia que seria impossível de ser celebrado. Mas que eles queriam fazer alguma coisa, porque além do meu aniversário, então eles podiam celebrar o último dia normal de vidas, da vida deles, né? E é impressionante, assim, que todas as pessoas que eu converso, cada uma delas lembravam em todos os detalhes o que eles estavam fazendo no dia 6 de outubro de 2023. Bom, pois bem, no dia do meu aniversário, acho que umas 2 horas antes do horário de eu sair do hospital, a gente tinha um horário, que era, os nossos movimentos eram coordenados, né? Então tinha um horário que a gente precisava sair do hospital. Quando eu entrei na nossa sala de equipe, a sala estava assim, lotada, estava cheia, cheia de gente, de decoração, cheia de muito afeto, de alegria, presentes feitos à mão. Tinha até familiares de trabalhadores, crianças, tinha outras equipes do hospital, as equipes médicas, e tinham até doces típicos e um bolo de aniversário que eles tinham feito na fogueira. Acho que a gente está colocando a foto assim, né, esse doce. Eu fiquei impressionada quando eu vi isso. Isso era um doce que eles tinham feito na tenda, e assim, no meio de toda a dificuldade que eles tinham de encontrar coisas para
para comprar, para comer, eles ainda se deram ao trabalho de fazer isso, né? E ao fundo tinha um vídeo sendo projetado na parede com fotos nossas de todos os meus momentos lá. E assim, eu nunca vou me esquecer aquele dia, de cada detalhe daquele dia. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, em meio a toda a dificuldade de encontrar coisas para cozinhar, eles fizeram tudo aquilo, assim, né? Para a gente ter aquele momento de celebração. Sem dúvida alguma, acho que foi o aniversário mais significativo que eu tive na minha vida. E para esse acontecimento, assim, que para mim foi tão bom, também me falta a palavra para descrever o que eu senti. Acho que naquele momento eu só transbordava a humanidade. E eu compartilho muito da fala de uma das crianças em um grupo, que eu acho que foi essa foto que vocês colocaram por último, um grupo que a gente fazia para as crianças, que era um grupo que acontecia 2 vezes por semana, de contação de histórias, um dia de contação de histórias e outro dia de música. Então, músicos iam lá tocar e compor com as crianças, era muito bacana. E aí, um desses grupos, um menino disse assim para mim, sabe? Se Gaza fosse uma pessoa, eu daria um abraço em Gaza. E eu acho que isso diz muito, assim, né, do sentimento que eu também tenho. Eu acho que eu queria também, né, poder dar esse acolhimento. Bom, não sei, acho que é complexo, assim, né, falar de 2 meses de intensidade em Gaza. Talvez a gente possa ficar por aqui e abrir para outra fala do Benjamin ou para perguntas e continuar conversando. O que que vocês acham? Agora eu vou chamar o Benjamin e depois a gente abre para conversa. Bem, vou apresentar o Benjamin. Benjamin Serroussi atua como curador, editor e gestor cultural. É diretor artístico da Casa do Povo, Centro Cultural Judaico. Foi diretor de programação do Centro da Cultura Judaica, curador associado da 31ª Bienal de São Paulo, curador-chefe do projeto Vila Itororó, Canteiro Alberto, e coordenador de Coincidência, Intercâmbios Culturais entre Suíça e países da América do Sul. Completou 2 mestrados, escreve e palestra com frequência sobre curadoria, lugares de memória, espaços autônomos e gestão cultural. Benjamin, a palavra é tua. Obrigado, Maíra. E obrigado, Letícia, por esse testemunho muito forte. E eu estava pensando quando a gente entrou na conversa, se era melhor falar antes ou depois. Eu acho que é depois, sem dúvida. Então agradeço a organização, pelo convite, pelo cuidado e a todo mundo que está aqui escutando. Espero conversando em breve do que estamos levantando. Ah, eu vim aqui, como a Maíra falou, para tentar conversar um pouco a partir dessa experiência judaica, né, em meio a esse genocídio. O que que é ser judeu, judia, no momento deste, que uma identidade judaica está sendo sequestrada por um sionismo messiânico e perpetrando um genocídio no Oriente Médio. Acho que é a primeira vez que eu vou falar disso, então é bastante inédito. É a primeira vez porque, obviamente, como vocês podem imaginar, depois de ter visto essas imagens e depois de ter ouvido tudo que a Letícia contou, digamos que a maneira como essa situação impacta uma subjetividade judaica nunca me parece ser prioridade. Nunca me parece ser a coisa que, que eu devo trazer em qualquer fala, pública pelo menos. E a gente sabe que existe, quando tem uma tragédia como esta, sempre, digamos, 3 níveis de testemunhos, né? As primeiras pessoas que costumam poder testemunhar são as pessoas como Letícia, que de fato conseguem estar no território, sair de lá e trazer informações. Acho que isso é sempre o primeiro testemunha que a gente consegue ouvir quando é ouvido.
Segundo, muitas vezes são as pessoas que perpetraram horrores. Então a gente tem visto também muitos soldados israelenses ou algumas vozes começando a falar. E claro, nesse caso, através de mídias sociais, etc., as vítimas conseguiram também se colocar enquanto o horror está acontecendo, mas sempre as suas vozes, dependendo do círculo político onde se circula, podem ser questionadas, etc. Ainda vai ter um trabalho muito grande de organização dessas memórias, né? E dessas memórias dessas vítimas. Mas digamos, tem uma espécie de quarto testemunho que eu estou aqui um pouco representando, ah, que como essa violência que chega de várias formas, né, numa consciência coletiva, atinge também pessoas que são ligadas subjetivamente à situação, ao conflito, mas sem serem necessariamente atores do mesmo. E acho que é nesse lugar que eu vou falar. Como o que está acontecendo, como o genocídio em curso ecoa a identidade judaica, ecoa a subjetividade judaica. Então, mais uma vez, né, eu espero que a minha fala não soa autocentrada, e como dizem, eu nunca fiz isso, mas eu estou muito feliz de poder fazê-lo nesse lugar bastante seguro, porque de fato é alguma coisa que acho que precisa ser elaborado e conversado. Bom, a primeira coisa para dizer é que, obviamente, a maneira como isso impacta uma certa subjetividade judaica é muito plural. Eu, através do meu papel, tanto em movimentos como Judeus e Judias pela Democracia, mas também encabeçando a Casa do Povo, que é uma instituição judaica que nasceu muito próxima da seção judaica do Partido Comunista nos anos 40 e 50, portanto, no campo da esquerda, mesmo dentro de um universo, digamos, bastante ancorado no campo da esquerda, e, portanto, solidário à Palestina, mesmo nesse universo, eu encontro uma diversidade muito grande de reação e as pessoas são impactadas de forma muito diversas. Mas eu circulo também em outros espaços da comunidade judaica. E daí eu queria trazer para vocês um pouco de como isso me atravessa e como eu atravesso esses lugares. Hoje, além da Casa do Povo e de Judeus e Judias para a Democracia, eu participo de uma sinagoga também, que se chama Beit Midrash Masoret, que é uma sinagoga que foi criada por um grupo também de pessoas progressistas do campo da esquerda, um, e outras aventuras. Porque, de uma certa maneira, tanto através desses movimentos, dessas instituições, o que eu tento é inventar ou talvez estruturar uma outra comunidade judaica possível. Eu vou explicar um pouco por quê. Porque que a comunidade judaica também foi sendo desmontada e se desmontando nesse meio tempo. Ah, então é isso. Eu pensei em uma fala relativamente rápida. Eu vou tentar falar de três pontos principais. A primeira é, pelo espanto de muita gente, pelo menos fora da comunidade judaica, como essa questão de Gaza gera divisão sem capacidade de ação. Então vou tentar elaborar um pouco essa questão, porque talvez justamente a minha hipótese é que como não há possibilidade de ação, é por isso que a divisão, tá invertendo um pouco o que causa e consequência, mas vou falar um pouco disso. Eu falo para o espanto de muita gente fora da comunidade judaica, porque obviamente perante essa violência terrível que a Letícia apresentou, a gente pode se perguntar ainda como que isso pode dividir. Eu acho que tem alguma coisa interessante para ser apontado. Um segundo ponto que acho que é interessante de ser falado é como muitos judeus e muitas judias nesse momento encontraram um lugar sem fala. Eu acho que também é um ponto interessante disso, né? A gente fala muitas vezes em lugar de fala, judeus e judias entraram num lugar sem fala. E daí eu queria elaborar um pouco isso. E por fim, eu queria apontar mudanças radicais que acho que estão surgindo nesse momento, nessa subjetividade judaica, e como isso eu espero possa abrir novos espaços para novas alianças, que são bastante urgentes. Certo? Então é isso, esses três pontos que eu vou tentar elaborar com vocês. O primeiro ponto, então, que é essa que eu chamei de dividir sem poder agir, eu acho que é sempre interessante tentar elaborá-lo um pouco mais.
digamos que como todo mundo reparou, eu tenho um sotaque, né? Porque eu nasci na França, mas eu moro no Brasil há 20 anos. E na França eu não era muito vinculado à comunidade judaica. Eu tinha um judaísmo que era mais, digamos, ligado à família, mais do que a uma comunidade. E quando eu comecei a atuar mais no Brasil, eu fui trabalhando muito na comunidade judaica mesmo. Foi até interessante, como estrangeiro no Brasil, eu tive que usar certos rótulos para poder me inserir. Usei o rótulo um pouco de francês em alguns trabalhos, depois o fato de eu ser judeu me tornou talvez menos estrangeiro, eu consegui me inserir na comunidade judaica e no mercado de trabalho a partir desse lugar. Mas rapidamente eu percebi que quando eu falava de Israel, gerava umas divisões muito grandes. Cada vez que eu falava da Palestina, gerava divisões muito grandes. E nos últimos anos, até o 7 de outubro, eu fazia uma decisão política, mas que também era uma decisão subjetiva, que era de falar pouco do que acontecia em Israel e na Palestina, para poder focar em questões daqui, do Brasil. E porque eu entendia que cada vez que eu questionava a questão do sionismo, por exemplo, isso gerava muita divisão. Quando eu fui reconstruindo a Casa do Povo, essa instituição com hoje cerca de 80 anos, Ahm, não tinha nenhuma divisão para falar de reforma agrária, para falar de luta contra o racismo, para falar, enfim, de todas as questões que atravessam essa comunidade, alianças com povos indígenas, enfim, não tinha nenhuma divisão. Mas quando se entrava na questão de Israel, surgiam divisões grandes. E daí, na época, eu resolvi deixar isso como um ponto um pouco cego, o que não me impediu de trabalhar. Bom, gente, enquanto o Benjamin retorna, se alguém quiser trazer alguma questão, a Letícia, muito obrigada pela tua fala. A gente vem se acompanhando aqui há um tempo, né? A gente se encontrou algumas vezes antes de chegar nesse momento. Eu só queria te agradecer. Ó, o Benjamin voltou. Obrigado. A minha internet caiu, daí eu tô no celular. Espero que funcione. Era só falar de explodir a casa do povo que a internet caiu. Ah, então, desculpa, havia um risco grande de poder explodir essa construção coletiva. E a mesma coisa em Judeus e Judeus pela Democracia. Eu sentia que era um ponto onde, de repente, ah, tinha diferenças geracionais, políticas, que eram muito fortes. E foi interessante para mim, porque pessoalmente eu nunca tive na minha vida na França nenhuma relação com o sionismo. Talvez porque, enfim, a minha família é uma mistura de judeus da Polônia com judeus da Tunísia. Eu cresci muito mais no mundo árabe. Eu ia para a Tunísia todo ano. ah, eu falava muito mais árabe em casa do que qualquer outras línguas estrangeiras na França. E, e a própria família minha que foi para Israel não foi por causa de sionismo, foram mais refugiados. Não sabiam muito onde ir, não sabiam aonde ir e foram para lá. Então o sionismo não era uma questão que era tão forte para mim. Mas eu reparei nas minhas andanças de fato, questão que era muito forte para pessoas que eu passei a conhecer, a frequentar, pessoas que lutaram contra a ditadura, e foram achar refúgio em Israel, nos anos 70, tanto do Brasil como da Argentina, ah, pessoas que participaram em construção de kibbutzim e que viam nos kibbutzim, nas comunidades judaicas coletivistas, muito mais algo que os aproximavam de movimentos similares no Brasil do que algo que era assentado em cima de uma política colonial. Então, era interessante ver essa diversidade e entender como que ela ecoava ah, dentro de mim. E, mas eu queria realmente apontar sobre isso. Para quem não é da comunidade judaica, a partir de 1945, tudo que era movimento anti-sionista, que existiam antes fortemente, nos anos 20, 30, alguns dos quais estão inclusive na fundação da Casa do Povo, esses movimentos mundos, porque em 45, movimentos anti-sionistas perante
a tragédia que tinha sido o genocídio nazista, eram vozes que era inaudível. Parecia que não havia solução a não ser ter um Estado-nação com um exército. Então isso era uma coisa que era e essa percepção é uma marca muito forte na subjetividade judaica até hoje, que o único jeito de não acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial era de ter um Estado-nação com um exército. E são histórias muito recentes, muitas vezes parecem mais distantes, mas elas são muito recentes. A gente fala de pais ou avós de pessoas que frequentamos no dia a dia. Então, tem alguma coisa ali que não é um sionismo no sentido de ocupar uma terra alheia, é um sionismo de refugiados querendo evitar uma repetição do massacre. Obviamente, a gente sabe hoje que isso não impede outros massacres, ao contrário. Mas vou falar um pouco disso, talvez, mais para frente. Mas isso era um primeiro ponto, um pouco, dessa sensação curiosa que vários assuntos sobre os quais podemos agir não geravam divisões, e um ponto sobre o qual há uma sensação que a nossa atuação não consegue gerar mudanças reais, que é o que acontece na Palestina, no Oriente Médio, em Israel, e isso gerava uma divisão muito grande, porque era só o lugar da palavra que era o lugar onde havia uma ação possível. E não sei se estou sendo claro, né? Mas a maneira como toda essa situação nos últimos 30 anos, 40 anos, para pegar um recorte que quando Israel começou realmente a, a, a ser um país de direita, que é uma mudança que houve muito fortemente no fim dos anos 70, se manteve essa sensação de uma incapacidade de poder influenciar o que acontecia lá e, portanto, de apenas debater e se dividir nas palavras sem poder agir de fato. O que me leva ao meu segundo ponto, que era essa questão de um lugar sem fala. Porque eu acho que tudo que eu estou descrevendo agora, a partir do 7 de outubro, explodiu de uma certa maneira. Ah, porque a partir do 7 de outubro, todos os judeus, todas as judias sentiram a mesma coisa, independentemente das suas visões políticas. Foram convocados por todo mundo a se posicionar de maneira mais forte, mais clara e pública. E isso foi interessante, que muita gente que nunca tinha pisado em Israel, que não tem família em Israel, que não tem nada relacionado, inclusive, a práticas culturais judaicas, foram convocados pelo sobrenome ou qualquer outra coisa a se posicionar como sendo parte ou potencialmente cúmplice do que estava acontecendo lá. Ah, e isso gerou vários ah, pequenos deslocamentos que eu vou tentar descrever para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, ah, acho que algumas pessoas aqui devem ter passado também por isso, mas as primeiras coisas que a gente recebia no dia 8 de outubro, quando já foi declarado por Netanyahu que ia ter uma vingança e uma punição coletiva, que foi declarado, né, logo em seguida, ah, foram perguntas do tipo: olha o que o seu povo está para fazer. Ou sendo que muita gente não vota lá, nunca pisou lá. Então teve um trabalho de racialização, né? Uma outra coisa que a gente ouvia muito é o fato de falar: você não aprendeu nada com o genocídio nazista. Ah, obviamente todo mundo sabe que a gente acho que a Letícia até traz isso, talvez antecipando o que vem pela frente. Violência não é pedagógico. A gente não aprende, a gente não sai melhor de uma violência, de um trauma. Então, se talvez tenha alguma coisa que judeus que passaram pela Segunda Guerra Mundial e pelos traumas da Segunda Guerra Mundial, não é se tornar necessariamente pessoas melhores. Tem que ser processado o trauma. Então, o trauma não é pedagógico. Outra coisa que a gente escutava muito é que antissemitismo é mimimi, não há antissemitismo, que isso não é de nenhuma importância. E aos poucos também discursos um pouco conspiratórios, que os judeus dominam mídias, jornais, televisões, e por isso o discurso
pro-palestino não consegue ter a voz que merece. E também outro discurso que diziam que o 7 de outubro não era uma violência, só uma contra-violência. O que aconteceu nas comunidades, em particular os kibbutzim do sul de Israel, que eram todos, inclusive, comunidades ancoradas à esquerda, ah, era apenas uma contra-violência que estavam vivendo, portanto, a dor israelense não era relevante. Não é relevante nesse momento. O que importa é, de fato, a violência e hoje o genocídio que está sendo criado por Israel nesse momento. Então, os questionamentos, alguns legítimos, outros conspiratórios, eles tinham umas reações, três reações, eu diria, numa subjetividade judaica. Uma, ah, eu ouvi muitos judeus, amigos e amigas no Brasil, mas também na França, nos Estados Unidos, falarem essa frase que foi muito forte, que era não em meu nome, not in my name. A gente ouvia isso em várias línguas. E isso era uma forma de muitos judeus se desmarcar do que estava acontecendo lá. Obviamente que isso é uma frase que perde força, porque chegou uma hora, não em nome de ninguém, que um genocídio pode ser feito, mas no início era uma frase que ecoava bastante. Então era uma forma de muitos judeus se afastarem de uma espécie de identificação que era forçada neles. Ahm, e isso foi muito duro para muitas pessoas, muitos judeus e judias que falaram isso foram quase que excluídos da comunidade judaica, né? Houve uma exclusão de uma vida coletiva possível. E foi vivido também por alguns judeus como se o único judaísmo possível era um judaísmo, portanto, sem judeus. Porque os judeus organizados na comunidade não queriam esse judaísmo vivo dentro da comunidade. Uma outra posição que surgiu, uma posição radicalmente à direita, eu chamaria, debaixo do slogan que seria Am Israel Chai, que basicamente um Israel unido, vivo. E isso era um gesto de apoio incondicional. Não sei o que estão fazendo lá, mas como não estou lá, só posso apoiar eles, já que metade da comunidade judaica vive lá. Ah, e isso é uma coisa que houve muita gente indo para esse caminho, pessoas que nunca usaram símbolos judaicos na vida, Chai ou Magen David, começaram a usar placas do exército de Israel no pescoço. Então, uma subjetividade judaica que foi totalmente cooptada, sugada pelo momento atual numa identificação incondicional. E, e daí nesse grupo de pessoas, o que é interessante é que qualquer crítica a Israel é sempre vista e sentida subjetivamente como um reforço do antissemitismo. Então, é uma posição que é totalmente fechada, né? Em si mesmada, porque não há crítica que pode ser ouvida, porque a crítica só reforça o fato que as pessoas te odeiam como judeu, como judia. Então é um espaço que é muito pouco permeável à crítica. E daí, essas imagens que a Letícia mostra, se elas chegam em círculos que defendem essas posições incondicionais, vão ser questionadas. É apenas uma parte do território. Isso não, é um lugar onde havia terrorista. Mas veja bem, ainda aí sim as pessoas têm lugar onde estar, recebem comida. Então, o que é uma violência, obviamente. Eu não concordo com esse tipo de discurso. Mas é uma capacidade de negar essa produção de imagens. E isso a gente é familiarizado com isso, né? No Brasil, a gente viu pessoas negando que faltava oxigênio em Belém. A gente viu pessoas. Então, não são mecanismos. Eu não gosto de apontar o dedo somente para essas pessoas que passam por isso, porque eu vejo como isso acontece no contexto local, em muitas situações. Mas é curioso, uma negação de uma realidade, né? Uma bolha de Instagram, enfim, onde circulam outros conteúdos, onde obviamente só é vivido o trauma do 7 de outubro, os horrores do ataque, do Hamas. Tem pessoas no nosso grupo de judeus e judeus pela democracia que perderam um parente no dia 7 de outubro, mas felizmente conseguem, mesmo tendo
perdi tias, parentes no 7 de outubro em kibbutzim no sul de Israel, não foram contaminados por uma falta de empatia. Continuam se sentindo empático com palestinos. Mas isso são duas posições um pouco radicalmente opostas. Mas tem uma terceira no meio, que talvez é a mais frequente, que é uma sensação de estar perdido. Sou solidário à Palestina, mas também eu entendo um certo sofrimento que houve aí no 7 de outubro, mas não gosto dessa dinâmica onde eu estou sendo colado numa política israelense, com a qual eu não tenho nada a ver, porém eu estou implicado, porque metade da população judaica mora lá, e isso gera uma dificuldade, de fato, em falar. E esse lugar sem fala, esse lugar onde você entra numa roda e você é suspeito. E se você não abraça nenhuma dessas duas posições, ou a suspeita não cai, ou a suspeita se justifica. Então, é um lugar, principalmente de judeus de esquerda, que cada vez que tentam falar alguma coisa, cada vez que tentam trazer a complexidade, como se a complexidade fosse inimiga do engajamento e da aliança possível, vão ser rotulados como sionistas liberais, cúmplice. Então, surge alguma coisa nesse sentido difícil de formular. E eu aprendi a circular quando eu falo com pessoas, dividindo grupos em judeus, não judeus, esquerda, direita. E daí eu tento falar a mesma coisa, mas com palavras distintas, dependendo das pessoas com quem eu falo. E isso eu conversei muito com a Lia Weiner-Schuckmann, que é uma pessoa também que está no nosso grupo, e que estuda muito a questão da branquitude, e fala de processos de identificação e racialização. O que é interessante é que muitos judeus começaram a ter um processo de identificação com o sofrimento judaico, mas houve uma racialização deles como judeus cúmplice a Israel. Então, nessa luta entre identificação e racialização, as pessoas tiveram que tentar se posicionar. Quando eu falo com amigos brasileiros para tentar descrever um pouco essa sensação estranha, eu sempre dou um exemplo que acho que para brasileiro é muito claro. Uh, Imagina uma pessoa como eu, estrangeiro, começando a falar justamente da situação do Brasil, do racismo estrutural, da violência contra os povos originários, da corrupção política. Tem sempre um momento, quando eu falo com pessoas que concordam com tudo que eu estou falando, que tem um ponto de virada, que as pessoas vão falar para mim, mas peraí, você é francês, por que você está falando aquilo do Brasil? Por que você não volta para o seu país antes de criticar o país onde você está? Eu dou esse exemplo que eu vi muitos judeus que não tinham nenhuma relação com Israel, que concordavam com todas as críticas feitas a Israel, e não só ao governo, ao Estado, e à sua estrutura, ao apartheid, etc, etc, que alguma hora tinha uma virada. Que fala, mas espera aí, do que você está falando? Você sabe a história da comunidade judaica? Você sabe a situação do Oriente Médio? Quando fala do rio ao mar, sabe qual é o rio? Qual é o mar? Então, eu dou esse exemplo muitas vezes porque eu acho que na subjetividade judaica de esquerda, eu vejo muitas vezes uma coisa semelhante ao que eu vejo em amigos e amigas brasileiros, quando uma voz de fora que começa a falar do Brasil com esse ponto de vista externo ao Brasil. Eu travei ou vocês estão me ouvindo ainda? Estamos te ouvindo. A imagem Ótimo. está travada, mas dá para te ouvir. Perfeito, que vocês também travaram, mas então eu fiquei preocupado. Então, eu queria trazer um pouco disso, né? Acho que não sei se responde ao convite um pouco da Maíra, mas esse segundo ponto, para mim, ele ajuda talvez a entender muitos amigos meus, palestinos ou não-judeus, muito próximos da causa palestina, falam assim, mas não consigo entender como que ainda há pessoas na comunidade judaica que não abraçam de maneira mais completa perante o horror a causa palestina. E daí eu tento explicar que tem esse processo que não é uma forma de justificar, mas é uma forma de explicar mesmo o que acontece. Aquilo não me representa, discordo com aquilo, mas eu acabo defendendo isso que você está atacando porque a sua visão está errada em pormenores que sejam, né? Então, e claro que essas reações de judeus de esquerda só piora a suspeita da qual eu estava falando no início, porque torna a pessoa ainda mais suspeita. Então,
Mas tem uma saída para isso, eu acho que desse lugar sem fala, que eu tenho trabalhado muito nisso com os judeus para a democracia, mas também na Casa do Povo, que é de tentar criar um espaço judaico coletivo para poder formular e processar essas questões, essas contradições de maneira mais clara. Porque a comunidade judaica ela deu uma explodida. Não sei se eu posso citar ele, mas eu falei muito disso com um amigo, o Daniel Dweck, e ele falou recentemente uma coisa que foi interessante. Ele falou, a comunidade judaica talvez deixou de existir porque hoje ela se estrutura menos a partir de uma identificação com uma certa ancestralidade e muito mais a partir de uma aceitação de uma proposta ideológica que foi indo cada vez mais à direita. O que significa? Significa que a comunidade judaica organizada, e não judeus e judias, foram, de fato, derivando mais à direita. Mas é importante fazer uma distinção entre judeus e judias e a comunidade organizada. Como se a comunidade organizada fosse mais conservadores que os judeus que pretende representar. Então, isso é alguma coisa que aconteceu. Então, a comunidade judaica em si foi explodindo. Vozes contraditórias, como as nossas, de judeus para a democracia, mas não só, de muitos outros grupos, de vozes judaicas por libertação, etc., são rotulados como antissemita, como inimigas da comunidade. Então, tem uma explosão. E isso faz que temos que criar novas instituições judaicas. Temos que criar uma nova comunidade judaica, onde a gente pode tornar visível um judaísmo diaspórico, sem exército, sem Estado, onde a gente pode tentar o que a gente sempre tem feito, inclusive na Casa do Povo, que a gente celebra o levante do gueto de Varsóvia. O que é levante em outras línguas? Levante é intifada. Então, como que essa palavra intifada pode ecoar numa comunidade judaica que discute o levante do gueto de Varsóvia? Quais são os levantes possíveis para palestinos? Então, de repente, a gente precisa reconstruir vozes coletivas judaicas para responder a isso. E o antisionismo, que tinha entrado numa crise profunda a partir de 45, muitos antisionistas, inclusive, morreram em Israel, hoje volta com muita força. E há de ser ouvido, e há de ser abraçado dentro dessa comunidade judaica outra. E daí eu concluo, chegando nesse terceiro ponto, que é essa mudança radical, de fato, da subjetividade judaica. Tem vários autores, como Michel German, que falam do judeu imaginário, quando falava da percepção judaica, em particular de grupos evangélicos que existem no Brasil. Eu acho que também há um palestino imaginário muito forte no Brasil, particularmente na comunidade judaica. Muitas poucas alianças são feitas com palestinos no Brasil. Porque há uma sensação de muitos judeus que uma bandeira palestina seria um ataque já a uma subjetividade judaica. E há uma sensação que pessoas falam da Palestina sem saber do que se trata. Sendo que a grande força da luta palestina nos últimos 70 anos, pelo menos, foi de ter tecido alianças com movimentos sociais ao redor do mundo. Ou seja, hoje, quando as pessoas falam da Palestina, não é só para falar da Palestina no Brasil, é para falar da reforma agrária, para falar da violência da polícia militar contra pessoas periféricas. Então, tem uma dificuldade dentro da comunidade judaica em entender que a Palestina virou um símbolo de lutas que a comunidade judaica apoia de maneira totalmente, pelo campo da esquerda da comunidade judaica, sem nenhuma dúvida. Então, não sei se estou sendo claro, mas como você houve uma mudança de significado significante ali, né? Então e isso está mudando. Eu estou sentindo cada vez mais. Mas tem ainda um palestino imaginário presente na cabeça de muitas pessoas da comunidade judaica. Isso é um palestino que odeia judeus, enfim. E isso há de ser desmontado. E claro, acho que uma coisa que está desmontando isso é a radicalização da violência em curso na Palestina. Que a gente sabe que não é uma violência que começa de outubro, a gente sabe que ela começa muito antes, nem diria em 48, ela começa já antes disso, nos anos em 17, enfim. Mas tem uma mudança radical no 7 de outubro, nessa explicitação de uma violência que era talvez uma opressão e que se torna de fato um gesto genocidário, que remete aí sim a 48, é a Nakba. Então, essa radicalização da situação da Palestina, de uma certa maneira, permite a muitos judeus e a muitos judias de ultrapassar
uma incapacidade de se posicionar que vinham sendo arrastada, não há alguns anos, mas há décadas. Mas mesmo assim, a gente vê que muitas vozes judaicas não conseguem ser ouvidas no campo de uma esquerda não judaica. Eu penso em alguns rabinos, algumas rabinas que se posicionaram sem questionar o seu sionismo, mas denunciando o que eles chamam de crime moral de Israel. Eu acho que isso muitas vezes é visto como insuficiente. Eu acho que a gente tem que ver que isso são gestos importantes, porque isso gera na comunidade judaica muitas ameaças para essas pessoas. Então alguma coisa está acontecendo. E a gente tem que poder se aliar a essas vozes. Senão a gente reforça uma polarização. Então há uma necessidade de rever várias linhas de corte e de rever várias palavras, que é sionismo, que é antisionismo, uh, focar em outras palavras, colonização, genocídio, apartheid, discutir o boicote. Então, tem várias coisas que estão se movendo, e ao meu ver o objetivo disso, afinal de contas, é tecer alianças. É isso que a gente tenta fazer, é gerar escuta. Por isso que eu estou aqui. Uh, mas os traumas ainda são muito presentes e estão ainda sendo processados. Mas precisam ser processados. Eu concluo dando esse exemplo que para mim é muito forte, que o que aconteceu na Alemanha. Eu acho que a Alemanha nunca conseguiu processar de maneira adequada a violência que aconteceu contra o povo judeu. Por que eu digo isso? Porque virou uma espécie de tabu, né, de um lugar que está aqui presente na memória coletiva, em todos os lugares que você vai na Alemanha, mas não sei até que ponto ele consegue ser processado. Eu falo do trauma, não dos judeus, no caso, né? Mas dos alemães que se sentem parte de uma violência desmedida. E o que é interessante que a gente vê hoje na Alemanha, a consequência disso, a falta de processamento do trauma, está gerando, na verdade, dinâmicas similares. Que o racismo contra pessoas árabes na Alemanha, o silenciamento de vozes que apoiam a Palestina na Alemanha. Então, em nome de uma defesa da luta contra o antissemitismo. Então, há alguma coisa muito importante a ser olhado que se as pessoas que se sentem parte de uma violência perpetrada não olham para isso, nunca conseguem desmontar as dinâmicas que atravessam essa mesma violência. Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Benjamin. Obrigada, Letícia, de novo. Pessoal, a palavra está aberta. Levantem as mãozinhas ou quem não conseguir, coloca aqui no chat o pedido da palavra. Vamos conversar. Esse é o espaço de conversa. Eu só queria dizer rapidamente muito obrigada ao Benjamin. Acho que isso foi uma das coisas assim que eu e a Maíra estávamos conversando nesses dias de encontro nosso, que eu estava muito interessada nesse encontro de hoje. Desde que eu tive a oportunidade de estar em Gaza, eu nunca consegui falar sobre isso com uma pessoa que fosse judeu ou judia. E eu acho muito importante, assim, acho que essa era uma das minhas questões mesmo, dessa polarização que aconteceu nesse conflito, né? Nesse genocídio agora. E mesmo dentro de Gaza, escutando os palestinos falando sobre Israel, não eram falas que colocavam todos no mesmo pacote, sabe? Não eram falas que condenavam Israel e todas as pessoas, todos os israelenses. Então, acho muito bacana a gente falar sobre a importância dessa despolarização, né? Das coisas que vem acontecendo. Obrigada, Benjamin, pela fala. Obrigado, Letícia. Espero que a gente possa continuar. Sim. O pessoal está respirando aqui. Muita coisa, né, para elaborar, para pensar nessa conversa. Roseli. Vou começar então. É, muito forte, né? O depoimento da Letícia, enfim,
É impactante, a gente sabe, mas é muito diferente escutar alguém que viveu, né, os horrores. É, assim, pensei várias coisas a partir da fala do Benjamin, né? Uma delas que se liga a algo que nós estamos trabalhando na POA, que é o tema da linguagem, né? E a ideia do sequestro da linguagem, da palavra, e fiquei pensando nessas palavras que foram tomadas por esse movimento tão nacionalista, né, de Israel, e que fica difícil conversar, né? A gente percebe isso com os amigos, enfim. E pensei justamente na palavra antissemitismo, né? Os semitas não são só os judeus, né? Então, mas é como se passasse a pertencer só aos judeus, né? Bom, os palestinos também são semitas, né? E acho que essa é uma questão, assim, né? Isso produz um silenciamento, que é justamente o sequestro de determinadas palavras que passam a funcionar como signos, né? Como o Benjamin trouxe, né? Essa questão da mudança do lugar de um significante que fica fixado como um significado ali, onde não se consegue deslizar, não se consegue falar e se produz esse silenciamento, assim. Então, acho que esse trabalho, isso que tu propõe, assim, de focar em outras palavras, em como fazer essa questão deslizar para poder falar disso é fundamental, porque o raciocínio que eu fazia era assim, como é que alguém vai dizer que os brasileiros são todos bolsonaristas, né? E assim, e parece que não tem essa divisão, essa diferença entre o governo e o Estado, né? Porque justamente essa convocação ao nacionalismo parece que apagou essa diferença. Enfim, são algumas ideias assim que fui pensando. Maria Elizabeth? Tá no mudo. Bom dia, agradeço as falas de vocês, eu acho que são muito importantes. E a fala do Benjamin, achei assim, me tocou muito, porque eu convivo com judeus, e o que eu percebo assim, ó, um certo apagamento do que aconteceu em 7 de outubro, e assim, justamente essa falta de espaço de fala, né, em termos gerais sociais, assim. E eu entendo também que o que acontece, né, nós estamos com efeitos, mas é uma coisa milenar, né? É muito difícil para a nossa cultura até entender o que se passa, né, no Oriente Médio, né? Mas eu queria que, se possível, tu falasse um pouco mais desse apagamento, assim. Como é que a gente pode falar nisso, né? Já que foi um atentado terrorista, genocida também. Eu acho que eu vejo um pouco colado uma coisa na outra, sabe? Esse pouco espaço de fala dos judeus também. Eu acho que eles não se sentem à vontade, vamos dizer, para falar nisso. Quem sabe a gente passa agora para a Ieda e a Lia e depois a gente volta um pouquinho para Letícia, para o Benjamin, ou o Benjamin e a Letícia levantam a mão quando quiserem falar também, para a gente circular a palavra. Pode ser? Bom dia a todos.
Queria primeiro agradecer muito ao museu por organizar essa atividade, né? Com com esse nível tão interessante de tanto do depoimento quanto da discussão, né? Que acho que esses espaços mais plurais, onde as ideias podem circular desde uma posição não tão viciada, assim, não tão situada, a partir de um ponto de identificação que predomina sobre todos os outros, né? Então, a Letícia traz o horror, assim, a gente olha aquelas fotos, a primeira coisa que vem na cabeça é como se fossem fotos de um terremoto, né? Um grande terremoto que destrói tudo, né? E ela vai trazendo, assim, essa força do vivido, né? Esse depoimento que é muito, que realmente nos aproxima de uma forma muito brutal, né? Daquilo tudo, assim. Mas, e eu acho que foi muito interessante poder trazer esse depoimento junto à fala do Benjamin, né, que traz toda a complexidade da questão, né, e poder trazer desde um lado onde o ponto de fala pode se situar muito mais do lado da humanidade, daquilo que nos convoca enquanto humanos, né, digamos, predominando acima dos traços de identificação que às vezes se predominam, se cola, né, se cristaliza num ou no outro ponto. E acho que isso fica muito exemplar, isso que eu estou dizendo, que essa universalidade da temática da violência, da temática da segregação, do ódio, do genocídio, dessa necessidade de essa pulsão, esse impulso à destruição do outro, né, eliminação do outro, que pode se situar em qualquer lugar, né, em qualquer ponto, quando se usa a palavra genocídio, né? Quando se fala genocídio judeu, genocídio palestino, genocídio dos indígenas, genocídio, fica assim, dos povos, enfim, o que vem depois da palavra genocídio é o que é onde se cola, assim, é como se é, se perde a dimensão do genocídio e de quanto isso é um ataque à humanidade, quanto isso é o fracasso total da humanidade, né? E fica-se preso na identificação à segunda palavra, né? Então, se eu sou judeu, então o peso, só posso me sensibilizar com o genocídio judeu de uma forma que não é possível sensibilizar com o genocídio em si. A palavra genocídio perde força, me parece, porque se fica tomado nessa identificação nacionalista, como disse a Roseli, né? Ou seja, o ponto ali que se identifica, mas eu acho que o que se perde realmente a dimensão é, é justamente essa palavra, o que traz o significante de genocídio, né? Fica apagado um pouco do absurdo que é isso e do o quanto isso nos atinge, nos ataca e nos envergonha enquanto humanidade, né? Enfim, fiquei pensando muito sobre essas questões e muitas outras, né? Mas queria destacar esse ponto, né? Muito obrigada. Lia? Bom, eu já participei da POA, então agradeço ter aberto esse espaço, né? É um espaço que dá para pensar um pouco fora da polarização. E tem algo, né, tanto na fala da Letícia e do Benjamin, que quando a gente ouve, né, quem está pensando o processo ou quem está, ela é completamente de humanizar, né, todos os pontos, né, do debate. E que como quem vive lá fica muito mais, ou quem está muito mais perto, fica muito mais próximo da humanização do que dos debates polarizados no Brasil. E aí, eu acho que tem algo interessante para pensar, que não tem identidade fixa, né, nem do judeu, nem do palestino, na qual é possível estar em processos antagônicos ao mesmo tempo, né, ser vítima e algoz, né, em algum momento, no mesmo grupo, estando na mesma situação. E sendo muito assimétrico, né, o que é pensado, né, como genocídio, que está acontecendo na Palestina e ainda assim poder humanizar os judeus, né, e reconhecer que há uma dor também,
é o que talvez impossibilite o diálogo, né? Eu estou acompanhando junto com o Benjamin nos Judeus e Judias pela Democracia há muito tempo, né? Pessoas que obviamente condenam o genocídio e estão muito sensíveis com o genocídio, né? No meu caso, assim, que estudo de genocídio no Brasil há muito tempo, assim, era óbvio que eu não estou de acordo com o genocídio na Palestina, mas há uma dúvida moral. De repente, uma pessoa que passou uma vida inteira denunciando o genocídio tem uma dúvida moral sobre se eu apoio o genocídio em Gaza, né? Porque eu sou judia. Essa dúvida moral que não estaria colocada em alguém que tem toda uma trajetória denunciando o genocídio, né? E ela talvez esteja nesse ponto, né? Que seja a impossibilidade do debate para muitos judeus. Que assim, o judeu foi convocado a falar sem que possa minimamente reconhecer que também é uma dor, né? Uma dor pelo que foi vivido ou uma dor de estar sendo convocado a falar. E aí eu acho que não é e tem um debate no Brasil que falar de antissemitismo é silenciar o genocídio em Gaza. E aí talvez a complexidade do debate é pensar que os dois estão juntos. Infelizmente, o destino dos palestinos eles estão atrelados ao destino da questão judaica, por uma condição histórica na qual isso aconteceu. Então, que debater um e debater o outro, né? Eles não é um ou outro, é debater um e outro, pensando a assimetria e a complexidade disso e assumindo o genocídio, né? É o que talvez está faltando, né? Pensar. E aí talvez essa proposta aqui da POA, ela possa ajudar quase como sociedade a poder pensar que falar de antissemitismo não é não falar do genocídio e que esses grupos humanos, judeus e palestinos, foram colocados em condições históricas que resolver a questão, o que é chamado de questão judaica, é super importante para entender a questão palestina hoje. Não há possibilidade de estar um só de um lado nesse sentido. Tem que entender a complexidade daquilo que é a relação, como a relação racial no Brasil. Não é possível pensar só os negros sem pensar o branco, né? Então, porque está atrelado. Então, eu acho que a ideia é que o debate possa entender, né, de como é que pensa um junto com o outro, assim. Enfim, queria só fazer esse comentário, assim, e que a recusa de falar de uma dor, ela implica, né, de qualquer uma das dores, ela implica em pensar o debate mais ou menos fora do lugar, se você não pensa essa relação entre esses grupos. Assim. Só aqui ajudando aqui a pensar junto. Eu estou aqui com o Benjamin há 2 anos falando disso todos os dias. Eliane. Bom dia, gente. Queria agradecer muito por esse debate tão importante. Eu queria trazer uma fala do Ailton Krenak, quando ele se refere aos indígenas, ele diz que os indígenas nunca pertenceram a esse seleto clube da humanidade. E eu acho que os palestinos nunca fizeram parte do seleto clube da humanidade, sempre estiveram fora do que se chama humanidade, que eu pessoalmente questiono muito. Mas o que eu fiquei, assim, ouvindo o relato da Letícia, eu senti dor física. E é uma dor que eu sempre fiquei pensando antes de como as pessoas, e li muitos livros, etc., como as pessoas pouco fizeram diante do genocídio nazista. Como era possível estar naquele momento e ter feito tão pouco, sejam alemães que não compactuavam, seja qualquer pessoa no mundo. E hoje eu vejo isso acontecer com a gente. Eu me sinto extremamente mal por fazer muito pouco, por estar testemunhando um genocídio e fazer muito pouco. No máximo, eu consigo escrever. Quer dizer, eu escrevo, é só o que eu faço e é muito pouco. Isso diz de nós, é importante pensar, porque
é muito importante debater, mas, como o Benjamin falou, e como o conceito de palavra para os Guarani Kaiowá é palavra que age. Se não age, não é palavra. Então, como fazer a palavra que aqui circula agir? E aí eu queria perguntar para a Letícia como é para ti, Letícia, ter vivido o que tu viveu, ter escutado o que tu escutou, ter visto o que tu viu e voltar para o Brasil e ver uma discussão em geral tão rasa e tão pouca ação. Nossa, a pergunta foi direta para Letícia, então, Letícia, se tu quiser responder agora, depois Benjamin pode falar alguma coisa. Vamos lá. É uma pergunta difícil. Não sei se tem uma resposta assim que vá responder a sua curiosidade. Mas acho que é interessante sim pensar sobre isso, né? Uma coisa que eu falo muito é da minha sensação de sair de Gaza. Acho que para mim foi muito difícil sair de lá. Foi muito difícil estar lá e presenciar aquilo. Mas acho que mais difícil do que estar lá foi difícil sair. Para sair de Gaza, né? Novamente, assim, a gente passa por Rafah e aí tem um muro gigante que você atravessa aquele muro e você é de novo um ser humano livre. E eu acho que até hoje eu tento elaborar isso, assim, mas isso para mim fica muito marcado, é difícil, né? Tava inclusive conversando com a Maíra algumas vezes sobre isso. Coisas simples, assim, né? De você poder ir ao mercado, de você ter escolha do que comprar. Às vezes parecia que eu não tinha mais o direito de fazer aquilo, sabe? Eu ficava pensando, mas o que que me diferencia daquelas pessoas? Por que que eu posso fazer isso e aquelas pessoas não? Por que que eu posso sair de Gaza e as pessoas que querem sair também não podem? Então eu acho que é algo que eu venho elaborando assim todos os dias. Por mais que eu tenha saído fisicamente de Gaza, eu tenho um contato quase que diariamente das pessoas, com as pessoas lá. Eu já tinha, na verdade, um amigo que morava em Gaza, mora ainda. Então, sempre tive notícias, né? Não só de agora, mas acompanho a história da Palestina, mas de pessoas que eu conheci lá, assim. Então, eu recebo semanalmente alguma ligação, inclusive de crianças, assim, crianças que nem falam inglês, e eu não falo árabe, tenho muita vontade, mas não falo. E assim, videochamada, sabe? E é isso, eu acho que é muito difícil testemunhar tudo o que eu testemunhei e agora tá aqui, assim, meio que me sentindo de mãos atadas, né? Mas eu acho que eu venho entendendo que falar sobre isso é um modo de contribuir para que essa questão não morra, né? Porque eu tinha muita sensação de que quando eu estava dentro de Gaza, só existia aquele universo. E agora que eu tô fora, parece que Gaza não existe para as pessoas. E acho que essa foi a forma que eu encontrei, assim, de conseguir, de certa forma, agir, né? Estar ainda em contato com as pessoas que estão lá, dar o meu apoio, acolher e, ao mesmo tempo, não deixar que essa discussão morra. Então, assim, realmente, acho que esse espaço que a gente está tendo hoje é muito potente, muito significativo, muito importante e necessário, assim, e principalmente ter Benjamin fazendo parte dessa discussão. Não sei se eu consegui responder muito bem, mas acho que essas foram as ideias assim que me vieram para compartilhar. Benjamin, tu gostaria de falar alguma coisa? Pode ser? Sim. Eu queria também ouvir mais, na verdade, porque é muito enriquecedor ter esses retornos de vocês ah, sobre tudo que está de fato acontecendo no gerúndio, porque a gente sabe que, infelizmente, enfim, apesar do que está sendo proposto como um acordo de paz, a coisa continua acontecendo.
Eu acho que isso é muito importante estar ciente disso. Não só em Gaza, mas na Cisjordânia, enfim. Então a gente não pode baixar essa guarda e tem que manter de fato os olhos em Gaza. Ahm, mas eu queria ouvir um pouco mais, mas responder rapidamente a algumas coisas que foram levantadas. Anotei uns 4 pontinhos rápido. A primeira coisa, sim, eu acho que é muito importante, de fato, de poder distinguir não só essa questão de governo de Israel e israelenses, mas também israelenses e judeus. Então tem mais uma camada, né? Quando a gente fala que no Brasil tinha essa questão de o bolsonarismo, daí separar os brasileiros do bolsonarismo, mas no caso judaico tem ainda essa outra dimensão que muitos judeus tipo nunca pisaram em Israel. E então de uma certa maneira é como se responsabilizasse populações afrodiaspóricas por alguma coisa acontecendo no Congo. Para muita gente da comunidade judaica foi muito surpreendente essa identificação. Ah, então acho que isso é um primeiro ponto. E sobre a palavra antissemita, acho que tem um livro muito legal que vai sair, acho que pela Comuna das Letras ou pela Zahar, do Mark, vou mandar depois na Mark Mazauer, que é On Antisemitism, sobre o antissemitismo. Eu só li trechos, mas estava falando com o Antônio Cherchenesky, que tá editando ele. Ele me falou que era muito interessante de ler. É um livro que tem uma visão talvez um pouco mais ah, conservadora sobre alguns pontos. Mas o que é interessante é que a gente tem ouvido muitas pessoas falando justamente sobre a questão do se os árabes são semitas, o antissemitismo é também contra os árabes. Mas, na verdade, na construção da noção, historicamente, o antissemitismo ele foi uma coisa que derivou do antijudaísmo. E mesmo que os árabes sejam de fato semitas, e nesse sentido eu sou duplamente semita, ah, o termo antissemita se aplica nas políticas raciais contra os judeus. Então, mas tem uma mudança que eu estou ouvindo cada vez mais pessoas falando isso, né? Os árabes também são semitas, portanto não pode ser antissemita quando fala ah, coisas que atingem os judeus, porque, enfim, eu acho que tem uma mudança ali a ser discutida. Porque historicamente o termo antissemita era só voltado de fato para judeus. Ele foi construído historicamente assim. Ah, então, na França, por exemplo, onde tem uma população árabe também muito forte, o que é usado é muito mais racismo ou islamofobia com as populações muçulmanas do que antissemitismo para se referir à violência contra populações árabes. Então, isso é um detalhe, que é uma coisa muito novo para mim, que surgiu nos últimos 2 anos, que eu ouvi muita gente falando cada vez mais disso. Eu acho que é interessante. O que quer dizer sobre o que é lutar contra o antissemitismo? Portanto, se a gente muda as palavras. E nós, tanto em Judeus para a Democracia como em outros grupos, a gente está numa luta hoje contra uma definição do antissemitismo que chama IRA, que é uma coisa parece muito técnico, muito chato, mas que é uma definição do antissemitismo que tenta juntar antisionismo e antissemitismo. E a gente luta contra essa adoção dessa definição no Brasil, porque ela teria efeitos terríveis. Todo mundo que teria falas antisionistas seria considerado antissemita. Ah, então, a gente estou muito pensando nessas questões, mas nada tem a ver com a inclusão de árabes na definição da luta contra o antissemitismo, mas tem a ver com a necessidade de entender a luta contra o antissemitismo articulada à luta contra o racismo, e não separada, não como algo que seria praticamente uma outra categoria de humanos. Ah, enfim, voltando um pouco aqui a Eliane estava. Então, isso foi só um ponto rápido sobre a questão do apagamento do 7 de outubro. Quem está apagando também o 7 de outubro como ato genocidário é o Netanyahu. Acho que isso é muito importante dizer, porque o Netanyahu nunca chama o que aconteceu no 7 de 10 de ato genocidário. E de fato ele ou talvez pode ser chamado de pogrom. Por que ele não faz isso? Porque se ele fizesse isso, Netanyahu, ele teria que ativar a Corte Penal Internacional, que obviamente ele não quer. É muito melhor rotular o ato de 7 de outubro de terrorista do que de genocidário. Porque se ele é terrorista, o direito internacional te dá o direito de quase fazer qualquer coisa contra terrorista. Não tem proteção contra terrorista no direito internacional. Então, de rotular de terrorista o ato de 7 de outubro e não de genocidário é um jeito
de também desumanizar os palestinos. Vocês estão travando, eu espero que vocês estão me ouvindo. Estamos Minha te internet ouvindo. tá bom. Então isso era um ponto que ele achou importante, mas de fato sim há um apagamento que aconteceu no 7 de outubro. E porque a punição coletiva, a resposta àquilo foi tão desproporcional que os judeus de esquerda estão muito cuidadosos em não fazer falsas simetrias, né? Entre um Estado e uma coletividade ali, que claro, teve eleição, mas que o próprio grupo Hamas deu um golpe em Gaza, ah, apagando uma parte da oposição. Então, não é exatamente um Estado organizado com um exército ali. Então, dentro dos judeus de esquerda, a gente mesmo tem diminuído a fala sobre o 7 de outubro, porque a gente está preocupado em ser ouvido como defensor de uma simetria onde não há simetria, onde é o contrário, há assimetria, né? Então é um ponto também importante. E sobre o que você estava falando, eu acho que a gente publicou recentemente na Casa do Bom um pequeno post que cita uma tribuna que foi publicada na França, que fala que tem três partes na tragédia. Tem os assassinos, os assassinados e os espectadores. Ah, é muito bonito esse texto porque ele vem em defesa da flotilha, justamente, que pode ser criticada por milhares de razões, dimensões talvez narcísicas, ou não sei o quê, mas que a flotilha não é um espetáculo, a flotilha é um contra-espetáculo. É uma tentativa contra o espetáculo do horror de mostrar que é um outro espetáculo possível. E nesse sentido, é um lugar que tira as pessoas do lugar do espectador impotente e torna eles com seus corpos se colocando em risco. E a gente teria muito gostado de ver isso em 40. Atores, políticos pegando um barquinho para ir para a Alemanha fazer alguma coisa. Então, eu sou um grande defensor da flotilha, como um gesto que vem quebrar essas três partes da história. E, e sobre essa questão do espectador e da impotência, eu acho que isso diz muito sobre a gente aqui no Brasil. O que muitas vezes eu falo, quando eu falo da Palestina, de Israel, eu tomo muito cuidado também para não dar a impressão, quando eu tento complexificar, que teria que baixar o volume do que está se falando lá. Não, acho que tem que aumentar o volume. Mas tem que aumentar o volume ao mesmo tempo aqui, onde nós também somos espectadores de genocídios. Daí quando se traz a questão do Krenak, acho que isso é muito bem-vindo. E de tomar cuidado que uma espécie de libido e de subjetividade não seja apenas pega por um genocídio em detrimento de outros. E eu, mais uma vez, eu digo isso com muito cuidado em nunca despotencializar pessoas que justamente lutam contra a justiça da Palestina, mas ao contrário, para o que a gente pode aprender e como a gente pode tecer novas alianças, aumentar o volume sobre o que acontece aqui. Eu acho que o vídeo no início, a vinheta mostra isso, né? Ela já dava o chão para isso, né? Eu acho que para mim é isso que me mantém um pouco, é de tentar aprender a tecer alianças constantemente para não abafar. Um genocídio não pode abafar o outro. E daí, concluindo isso, vem também sobre essa questão de. Eu fui durante muitos anos o defensor do uso da palavra Shoah no lugar de Holocausto. Porque o Holocausto é uma palavra horrível, parece que teve um sacrifício feito em 40. A palavra Holocausto remete à ideia de sacrifício. A ideia de Shoah, como Nakba, remete à ideia de catástrofe. Hoje, eu confesso que cada vez menos eu defendo o uso da palavra Shoah. Eu uso a palavra genocídio nazista. Porque eu acho que se você usa a palavra genocídio, você já de cara reforça a ideia que pode comparar. A Shoah e a Nakba reforçam a singularidade das violências, que obviamente tem. Mas falar de genocídio agora israelense contra a população de Gaza, ou falar de genocídio nazista contra os judeus, ajuda a gente a tecer aliança, a comparar. E tem que comparar. Comparar não é minimizar, ao contrário. Então acho que é um outro elemento importante também, que pode ajudar a gente a não ter medo de fazer comparações com os devidos cuidados, etc., mas com o objetivo de tecer aliança. E por isso que a palavra genocídio é muito importante ser usada no que está acontecendo hoje em Gaza. Muita gente questionava isso, falando que era um uso mais político do que jurídico. Que seja, eu prefiro fazer um uso político e errar do que deixar um genocídio acontecendo na minha frente por cuidado semântico.
Enfim. Robson, e a gente vai ter que ir se encaminhando para o fim, gente. Muito obrigado, Letícia e Benjamin, por essa discussão tão importante para nós. E só vou reforçar e ir ao encontro do que vocês disseram com dois pequenos detalhes. Benjamin, que bom que você não só fez, né, toda a situação, né, histórica, né, e também, né, semântica, por exemplo, nos ajudando a encontrar que racismo e sionismo nascem no final do século XIX, né? Essa situação vem, né, a partir daí, né, e se reforça, né? Mas eu queria colocar dois pontos pequenos, né? Primeiro que nós estamos lidando e falando também de um impulso à destruição, né, muito antigo, né, que remete não só ao genocídio de 40, mas também a uma situação que do ponto de vista da subjetividade, e Benjamin falou disso bastante, né, nos, né, acomete para que a gente perca um pouco essa idealização de que se tem um lado bom ou um lado mau. Ou seja, a pulsão, esse impulso à destruição, né, está nos remetendo e nos obrigando a nos posicionar constantemente. O segundo, né, em relação a isso, foi esse exemplo que Letícia trouxe, tá, da celebração do aniversário, que é um ato, né, que me parece simbólico e real, demonstrando que, apesar de tudo, apesar de toda a destruição, apesar de todas as condições precárias, as pessoas encontram formas e momentos de resistir e também de inventar situações onde a vida pode ser celebrada. E eu coloco esse exemplo não só como um exemplo no seu sentido do festejo individual, mas também da demonstração da capacidade de uma comunidade de se reorganizar, de poder sustentar, de poder manter, né, esses pequenos momentos, esses lampejos, que isolados são insuficientes, mas que mostram esse outro impulso de resistência e de, apesar de tudo, celebrar. Porque, né, como, né, foi lembrado aqui também, né, não se pode pensar um sem o outro. Não se pode pensar a questão judaica fora da questão palestina. E isso é muito difícil de fazer sem cair, né, nesses estigmatismos que a gente está tentando reconhecer e evitar. Muito obrigado. Bom, gente, acho que estamos chegando no final desse encontro, que acho que só foi o primeiro. A gente vai ter que pensar outras formas de continuar essa conversa, não sei ainda como. Foi um privilégio ter escutado a Letícia nessas últimas semanas, um privilégio ter ouvido agora o Benjamin e toda a conversa que se seguiu. E a gente tem que seguir conversando, mesmo que seja insuficiente, como também foi dito, e é, mas a gente precisa continuar falando para não ser esquecido. E tem uma coisa que o Benjamin trouxe aqui que é muito importante, que é a Cisjordânia também está na guerra. A gente fala muito de Gaza, a gente esquece um pouco a Cisjordânia. E é importante lembrar que a guerra é a mesma. Então, muito obrigada. Esse evento vai estar no nosso canal do YouTube do museu. Só botar ali, todos os nossos eventos estão ali e a gente continua. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.